E aí, meus amigos do podcast Dois Concurseiros, o seu podcast para carreiras jurídicas. E hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante. Diga aí, Ana. O tema que todo mundo sempre pergunta, que todo Uhum. mundo fica especulando, o futuro dos concursos públicos. Mas nesse episódio a gente vai falar do futuro dos concursos públicos de defensoria pública. Então, o que que a gente pode esperar agora, passado esses últimos aqui, o que que a gente pode esperar para o ano que vem, para esse ano. Então é meio mãe de Ná, um episódio meio mãe de Ná, Boa, porém com dados. boa. Ana, como quem entende mais de defensoria é você mesmo, eu vou fazer mais perguntas Tá aqui, tá? bom. Eu vou ficar mais te provocando, assim, ao longo desse nosso episódio. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: a gente teve ali umas defensorias antes da pandemia, aí parou na pandemia. Sim, 2020 zerado, sem Isso. concurso. Para procuradorias, voltou bem no segundo semestre de 21. Defensoria deve ter sido mais ou É, menos foi isso mais ou também, né? menos isso. Começou ali com Rio, aí depois que ainda estava, assim, um pouco ruim, sem Uhum. todo mundo vacinar e tal. Aí depois teve Bahia, Goiás, e aí deu start. Aí 2022 foi um ano com muita prova. Tanta prova Muita que quantas, assim, você lembra? Tipo ah, 8, 10? nossa, eu acho que, tipo, por aí, uns 8. Porque PGE foi por aí também. Só PGE foi umas 10, aí mais umas PGMs, né, foi concurso pra Eu cacete, acho que assim. foi por aí, porque foi bem quando eu decidi voltar a estudar ali em 2021. Uhum. E em 2022 eu escolhi não fazer algumas provas, porque eu não estava tão bem assim, Tá. e aí eu falei: "Ah, não adianta eu ficar indo fazer todas as Uhum. provas", e também tinha algumas que estava muito caro e era Uhum. uma volta ao mundo, tipo Sergipe. Era muito cara a passagem, eu tinha que dar a volta ao mundo, eu sabia que eles iam nomear pouca gente, porque é um estado Mas você foi pequeno. fazer Pará também, né? Você não Fui, estava economizando tanto assim em fui, distância de voo, não. veja, mas aí eu tinha que Você fez selecionar. Amapá, pô. É, mas aí eu tinha que selecionar. Mas é Claro, claro. Cuiabá, Brasília, Brasília, Macapá. Ah, tá Aí certo. Aracaju ainda é pior que Macapá de horário de voo, ou pelo menos Caramba. quer dizer, eu não sei Na hoje em época dia, foi, na assim. época era. Uhum. E e aí você tem que eu tive que fazer essa seleção ali também, porque tinha alguns que eu já esperava que fossem nomear pouco, que são estados Isso faz diferença. pequenos, tipo Sergipe, eu não estava tão bem, então mesmo se eu Uhum, passasse eu não ia ficar muito bem colocada, e eles nomeiam muito pouco sempre, como foi dito e feito, nomearam muito pouco, a lista é grande e não uhum. vai chegar nem na Lá não vai metade. esgotar. Muito longe disso, mas muito longe mesmo. Só pra eu ter uma noção, você acha que já nomeou quantos, assim, você lembra mais ou menos? Ai, eu não lembro, Mas mas tipo eu 10 acho pessoas, que é 20? entre até 20. Tipo, É pouco Tocantins mesmo. foi isso. Chegou, acho que tá a mais ou menos até 20 ali, um pouco antes. A Ana Uhum. Laura até tá aprovada em Tocantins. E Tocantins tem uma lista de 200. Não vai Também não esgotar. vai esgotar. Em procuradoria é super comum não esgotar também, assim. Tá, É, tem aí defensorias e defensorias. Então tem hum, defensoria que sempre esgota a lista e tem defensoria que sempre não sim. esgota. E isso é uma coisa que eu também já sabia e foi uma coisa que eu usei como critério para escolher quais Boa. provas eu ia deixar de fazer ou Pará não. é das esgotadoras? Sempre. Mas aprova bastante ou é bem restritiva? Não, a prova ok, não é uma lista Tá. enorme, tirando subjúdice, gente que passa Pará é pela banca própria? não, É. Foi Sebrasp. Tá. Mas eu acho que vai ter Pará esse ano, inclusive já é Uhum. uma aposta, Boa. e eu tenho certeza que não vai ser Sebrasp, porque a instituição ficou com ranço, assim, do Sebrasp, porque deu Hum. muita confusão de subjúdice e tal, então eu tô apostando em alguma não tô apostando em FCC também. Tô Tá. apostando em alguma banca tipo Fatec, Fundatec, uma daquelas do Pará. Qual que é o nome? Você Do lembra? Pará? É, que a PGE foi até uma banca dessa organizando, não foi Ah, não? tá. É porque a própria PGE que faz a prova, mas é Mas uma banca organiza uma banca organiza é uma banca que eu não s FMNP, um negócio assim. tipo Eu isso. aposto ou numa banca, assim, bem Aham. zoada, ou talvez na FGV, mas eu não acho que eles vão querer pagar, assim, muito caro também. Mas eu apostaria nisso. Eu não acho que eles têm perfil de FCC. Tá. E isso é uma coisa em defensoria pública que é relevante, Hum. que é uma aposta meio mãe de Ná minha também para as próximos pontos de mas eu não sei se a gente já quer atropelar para isso. Não, a gente vai chegar lá, Tá, a gente vai chegar lá. Bom, vamos continuar nesse histórico aqui, ó. Aí 22 teve um monte. um E monte. 23, 24? Começou a normalizar, assim, Tá. tudo bem que esse ano, agora 2025, a gente teve uma quantidade grande de editais no primeiro semestre. Então Rio Grande foram do Sul, Pernambuco e Amazonas, sem é, contar a analista de São Paulo e a é, analista do Rio ana não, a analista de Rondônia, né. é.
Isso, Sim. exatamente. Então é uma quantidade boa já de É. editais. É, e Pernambuco também é um edital que era meio que uma lenda, ninguém Uhum. sabia, porque foi em 2018. Então eu acho que agora a gente tá renovando. Eu não preciso eu não na verdade eu não acho, a gente tá Sim. renovando. A gente tá renovando. O Bahia esgotou a lista, Maranhão agora esgotou a lista e é um concurso super antigo. Então, Goiás esgotou a lista, que a Jeane, por exemplo, que trabalha com a gente, foi aprovada. São Paulo vai esgotar a Mas ela lista. não vai, né? Não, ela já foi chamada 2 vezes e já Saquei. e São Paulo também esgotou a lista. Então é a hora de começar a renovar e de começar a se repetir os mesmos Uhum. concursos que foram nesse boom aí. Vou te falar um conteúdo jurídico que é quase uma fanfic, assim, sabe. Hã. Sabe, em direito administrativo, tem o conceito de costume da administração. Sabe, Uhum, direito consuetudinário, que é da uhum. teoria geral do direito e tal. Direito administrativo reconhece o costume como uma fonte do direito. Tem discussão doutrinária, mas reconhece. Só que é bem raro você achar um exemplo prático disso, sabe. Se um dia você estiver na prova oral, assim, o examinador perguntar: "Doutora, um exemplo de costume administrativo", final de fila em concurso, tá ligado? Ah, Surgiu sem previsão legal, a maioria dos locais não tem previsão e quase todos os órgãos aceita. E se você pensar um pouquinho, não chega a ser um absurdo, mas assim, não tá na lei, a administração sim. não poderia fazer, é contra a legem, Nossa, assim, eu não sabe. sabia. É, Não tinha pensado vale por nisso. costume, assim. Tem poucos locais que têm lei própria, mas a maioria não tem, e a gente aceita, porque aceita no direito brasileiro, assim, virou costume. É, e todo mundo faz, todos os órgãos fazem, Exato, então, exato. nossa, é interessante. Inclusive, em Rondônia, eu fui nomeada e pedi fim de fila. Eu pensava na minha cabeça que você precisava pedir fim de fila antes, né, mas eles mesmos falaram: "Não, faz aí, a gente quer fazer a nomeação e depois você pede fim de fila", e eu nunca tinha visto isso, mas Uhum. agora eu já sei que é porque deve ser um costume deles. É, então, deve ser mesmo. Porque aí você pensa assim, ó, o que que a lei prevê, né, a 8.112 e a lei de Rondônia deve prever isso também. Se a nomeação não redunda em posse, é tornada sem efeito a nomeação. Uhum. Então você perdeu a sua nomeação, sabe. Mas aí se interpreta que não, pediu fim de fila, então torna sem efeito, mas pode ver uma nomeação no futuro, no fim da fila, assim. Enfim, só só essa curiosidade aí. Nossa, achei bem interessante. Vamos lá. Tá, aí voltando. Aí teve essa renovação e esses 3 concursos, né, Uhum. de para defensor mesmo, agora em 2025. Primeira coisa, você acha que teve alguma que as provas estão exatamente iguais? Ou você acha que teve algum detalhe diferente, assim, ou não, tá padrão? Tipo assim, por exemplo, direitos humanos, cobrar Cobrar o que ainda não foi julgado pela corte, que tá pra ser julgado. Tipo assim, já Aham. fazia antes e continua fazendo, não fazia antes e É, faz agora, tá eu igual. acho que um fator para se observar de diferente mesmo, Hum. não é propriamente no conteúdo das provas, mas é o surgimento da FGV em defensoria. Ah, Apesar legal. dela ter feito Mato Grosso do Sul em 2021, a gente não conta muito, porque foi só a primeira fase, o resto foi Uhum. banca própria, ela só mais organizou, foi uma prova que, segundo os especialistas em FGV, foi muito fácil. Segundo os É. especialistas em FGV é ótimo. E foi de fato muito fácil, porque o corte foi 84, Ah, sim. então foi uma prova muito fácil, diferente do perfil da banca. Posso falar outra fanfic aqui? Hã. Hoje ele tá cheio. É, teve os concursos de procuradoria, eles pararam em 2019. Uhum. 2019 teve PGMs, mas PG eu acho que só teve um, acho que só PGE Rio. Aí 20 por causa da pandemia e primeiro semestre de 21. Só que ficou um pessoal muito bom estudando esse tempo todo, porque pensa assim, o cara que já era muito bom em 2020, era pra ele ter passado 2020, só que ele passou mais 1 ano e meio Ah, estudando, isso tem também. sabe. Uhum. Quando voltaram os concursos de procuradoria, tinha uma galera Que estava aloprada, assim, aloprada, e as bancas não sacaram isso. uhum. Então, tipo, na PGE Paraíba, teve um monte de nota acima de 80, o corte Mas acima era de 90, isso. Sebrasp, né? Sebrasp. É Eu mais acho que o fácil corte você foi se tipo quando 87, 88, mas tipo assim, hoje não bate, não, a gente quase é. não tem corte em 80 hoje. E nessa época teve quase em 90, sabe, a galera É, tomou um susto, sim, assim. as pessoas estavam num nível muito alto, tanto Uhum. que todas as listas desses concursos de 2021, 2022, o topo das listas eram os mesmos.
Sim, A exato. Bibiana, que foi nossa professora no aulão do Rio Grande do Sul, do VND, ela era essa pessoa. Eu falava: "Gente, essa menina, ela tá no topo de todas as listas". E era Uhum. sempre o nome dela, não sabia quem ela era, mas eu já conhecia pelo nome, entendeu. É um nome bom de Aham. recordar também, né. Não, Bibiana Gava ainda. É. Aí eram sempre os mesmos no topo da lista. Então, isso também é uma coisa que se renovou. Agora não tem os mesmos concurseiros daquela época, que eram os Sim. mesmos que ainda continuaram passando nos últimos. Claro que tem um colega seu inclusive que falava isso, que todo concurso em Pernambuco Hum. é que vem todos os zumbis e renasce todos os defuntos. Então, Quem que é o o Bruno Bruno é, Souto? aí Que ele ideia. fala isso, porque ele foi um desses defuntos que Sim, renasceu pra PGE Pernambuco, né. sim. Então eu espero isso da DPE Pernambuco, eu espero muita gente que já passou, já é Sabe defensor faz que é tempo e tal. pernambucano, nordestino querendo voltar É, pra casa, assim. sim, esse Ceará é um concurso que também renasce, Uhum. mas Ceará a gente não vai ter tão cedo de novo, porque acabou de meio que ter, e eu não sei se foi 2022 ou 23 já, e tem uma lista meio grande, as pessoas ficam, né. Sim, sim. Não, beleza, então a novidade no cenário é FGV. Eu acho que sim. Assim, o fato da FCC, por exemplo, na analista de São Paulo, cobrar um caso da corte que ainda não foi julgado, surpreende um pouco por ser analista, mas não surpreende por ser Saquei. FCC e direitos humanos, que é sempre muito bem absurdo. Então, eu não tenho nenhuma Achei que era só pra dúvida. mim que não conheço o assunto, assim. Não, é bem doido, mas eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser direitos humanos assim, no Uhum. Amazonas, e vai ser direitos humanos assim quando São Paulo vier de novo, e é a FCC sendo FCC. Então, do perfil da FCC, do perfil, por exemplo, da banca própria do Rio Grande do Sul, não teve nada muito diferente do que a gente estava esperando. Agora o fato de ser FGV, muda tudo, porque, por exemplo, a segunda fase de Pernambuco é uma grande loucura. Uhum. É uma peça, 2 questões, acabou. É isso. Cara, é muito aleatório, é muito É aleatório. completamente aleatório. Uhum. Você pode, sei lá, pode cair uma peça que você sabe muito, Sim. porque você não sabe nem se vai ser civil, criminal, de Uhum. direito público, a gente não sabe, pode ser que Já seja. pensou se caiu com direito público? Que loucura, assim, tipo Porque tem defensoria que tem banca de direito público. sim. Goiás, por exemplo, sempre tem banca de direito público. Mato Grosso sempre tem banca de direito público. Então, lá tá abrangendo todas as matérias, pode cair. A Defensoria de Mato Grosso vive querendo ferrar o estado, cara. Impressionante isso. Já desde a origem. Desde o coco fala: "Não, vamos ter direito público pra afrontar a PGE Mato Grosso". Mas se Ah, serve de algum não, foi uma petição simples, eu acho, foi uma petição simples no em Goiás, que foi uma comunicação para a Comissão Interamericana, cara, pauleira, hein. Assim, a peça, né. pra pessoa pensar é porque quem tá estudando tem Ah, repertório, assim, né, mas, pô, é difícil mas pensar é isso na hora, difícil. assim. E caiu uma questão de tributário de ICMS, uma jurisprudência, assim. Uhum. Então, tem essas coisas. A gente vai ver agora como vai ser a segunda fase do Rio Grande do Sul, mas eu também acho que não vai ser nada fora, mesmo sendo banca própria, vai ser o que a gente espera. Santa Uhum. Catarina foi dentro do esperado. Então, a grande wild card aí Sim. dos concursos de defensoria é FGV e o fato de ser tão diferente, né. Isso, Então, mas aí é diferente como? Porque assim, ó, bom, eh eu vou saber domingo como que vai ser a diferença em prova legal, objetiva, boa. mas a prova discursiva já é gritante, assim, é bizarro você não ter um dia cível, um dia criminal, você ter Sim. uma peça e só 2 questões de 15 linhas, Nossa, só 2 caramba, é questões pequena de demais 15 essa. linhas, é muito pequeno, Uhum, uhum. é muito estranho. Tá. Porque, assim, pelo que a gente já conversou, né, é CESP em defensoria é CESP comum, assim, né, Comum, normal, questões que poderiam ter em outras provas, só tá dentro do conteúdo programático específico, assim. isso. Já a FCC não. A É, FCC não, tem não uma é. assinatura de Tem, defensoria, assim, tem. temas caros à defensoria. E FGV, você espera o quê? Pois é, FGV eu espero temas institucionais, mas com cara de FGV. Então, muito caso concreto, muita jurisprudência e alguns temas que não costumam cair em defensoria. Por exemplo, hermenêutica constitucional não é uma coisa que cai, se cai, cai uma questão, não cai com muita profundidade. Eu acho que nessa prova de Pernambuco vai vir com profundidade de FGV, que é bem difícil, assim. Por exemplo, no Enem, caíram algumas questões que a gente estava esperando para Pernambuco.
Então, para você Uhum. ver como que o padrão da banca é uma coisa assim, a gente fez um PDF de julgados qualificados que já foram cobrados pela FGV, em provas variadas. E aí dentro do Enem veio bem esse perfil do que a gente estava esperando, e eu acho que vai vir um perfil jurisprudencial mais de FGV, entendeu, do que de propriamente tão institucional. Vai Tá. ter coisas institucionais, mais do que uma prova de delegado. Mas, por exemplo, direito institucional mesmo é um bom exemplo. Eu vou dar aula no aulão de véspera do VND de Pernambuco de Uhum. institucional. Então eu fiz todas as questões que tinham de delegado, de coisa institucional, de magistratura da FGV para ver o que que costumava cobrar. Sim. E é diferente do que a FCC cobra. E o Sebrasp vai meio que na onda da FCC, de quais são os órgãos, uma coisa assim meio a FGV gosta de procedimento disciplinar contra o defensor, contra o delegado, contra o magistrado. Ó, que Eh que que sangue ruim, pô. Que então. espírito de porco, assim. Então, assim, não é um grande: "Nossa, agora o que que eu faço da minha vida?", mas você precisa fazer questão da FGV, porque a cobrança também é diferente, ou Legal. questão de ser, assim, caso concreto. Uhum. Tá. Mas você acha que a FGV veio pra ficar em defensoria? Acho que sim. Interessante. Eu acho que sim, porque o Sebrasp tá perdendo o seu poder, assim, o Sebrasp eu acredito que vai vir na DPU, que sempre foi Uhum. Sebrasp, porque aí tem Órgão federal é quase porque são certo, sim. 200 itens, então eu acredito que vai vir na DPU igual veio agora na Polícia Federal, né. Uhum. Então mas eles perderam o seu poder, tanto que nenhum desses editais agora Pernambuco, o passado foi Sebrasp, e agora é FGV. É um bom Então, indicativo. toda defensoria que é menos institucional, que não liga tanto para ser institucional, que é Uhum. só fazer um concurso e ter defensores Sim. e, assim, não quero formar os defensores mais vocacionados que existem, sabe, porque a Aham. FCC é meio assim, vai escolher na minha visão de mãe de Ná, eu acho, Sim, sim. eu acho que vai escolher a FGV, porque eles estão mais competitivos também nos preços Hum. do que o Sebrasp, e o Sebrasp dá muito problema, né. Sergipe Cara, passado foi impressionante, né, Sebrasp, como o Sebrasp vacila na deu muito organização das provas, sempre dá assim, né. problema, é impressionante como sempre dá problema, não tem uma prova que sai ilesa do Sebrasp. Então, eu comecei a fazer concurso há muito tempo. Primeira prova que eu fiz foi em 2005. Você talvez tenha alguém ouvindo a gente que não era nem nascido ainda, sabe. Nossa, preocupante, me sentindo E idosa. e comecei primeira prova em 2005. E na época, aí, tipo, aí eu comecei a fazer concurso mesmo 2008 pra frente, assim. CESP era alto padrão de qualidade, Sim. sabe. Foi caindo relativamente recente, eu acho recente, assim, sei lá, 2015 pra cá, 2015 ainda era muito bom, assim. Acho que, sei lá, acho que 2018 pra cá que CESP foi caindo, assim, sabe. Eu não sei se eles trocaram gestão, o que Cara, não tem um aconteceu, concurso que não mas dá estão problema de organização do CESP, não muito, tem muito. como. E as provas com muita anulação, né. Sim, 10, 12, É, muda eu tudo. eu já cheguei a fazer postagem no Instagram tirando onda, porque já teve aluno do revisão que errou menos que a banca CESP, sabe, porque ela, tipo assim, ela anulou 13 questões e o cara só errou 10 na prova, assim, sabe. Olha aí, é verdade. Então, é assim, é um problema, e aí as instituições já pensam: "Pô, eu vou ter esse problema aqui com essa banca, se Sim. a FGV tá mais competitiva, tá fazendo mais prova". Hum, Eu gosto de Sebrasp, apesar de todos os pesares, porque uhum, eu gosto do estilo de prova objetiva deles, mas eu odeio o estilo de prova discursiva, eu acho péssimo, acho que não seleciona tão uhum. bem quanto os outros. É um espelho meio burrinho, assim, né. É, espelho burro, umas coisas, assim, sem noção, umas peças aleatórias que eles nem olham direito. Então, em Rondônia foi péssimo, assim, foi um reze que você tinha quase argumento nenhuma, uma ACP que você precisava de autoridade coatora, ACP? tipo assim, uns negócios que não tem nem sentido. Sim, sim, Aí, eu tenho essa impressão de que a FGV tá mais competitiva e roubou Pernambuco do Sebrasp, né. sim. É um Então indicativo. Beleza. Então FGV é o que provavelmente veio pra ficar, a gente é, tá usando um pouquinho de bola de cristal, mas tá, total. é o jogo. Continuando na bola de cristal, e o que vem de defensoria por aí? E o que você acha que vem que vai ser FCC,
ou banca própria Não, é bom que você quer e que o eu seja mãe de Ná, que eu acerte quais sim. vão ser as defensorias e qual vai ser a banca É, ainda. Eu tô é. dentro da mente, ó, do pessoal da Ó, comissão das defensorias. aí eu tenho um critério pra essas coisas, que Mas eu tenho eu chucho de recebo essas tudo. perguntas todo dia, assim, porque o meu critério é o seguinte: os órgãos públicos, eles tendem a permanecer fazendo o que eles já fazem, sabe. Não, mas eu tenho chute, eu tô zoando, Ah, mas eu então show, tenho. então show. Então, ó, quais concursos você acredita pra 2025 ainda? Claro que aí é sempre assim, o que tem chance, né, É, não é certeza, nem a própria é. administração tem, assim. Mato Grosso vai ter e vai ser FCC, Saiu eu esses dias o que acho. foi autorização, foi contratação de Foi banca, foi comissão, comissão, não comissão. contratou banca nem nada ainda não. Uhum. Mas você Eh, acha que é FCC? Mato Grosso é o tipo de instituição que procura ser institucional nos seus concursos, o passado foi Interessante. FCC, antes desse foi o FMT, que não foi institucional, mas pelo Uhum. menos é uma banca mato-grossense, então dá pra É, faz assim. ter um sentido. E aí eu acho que vai ser FCC de novo, Uhum. não acho que eles vão sair disso. Assim, teve um problema que foi a lista deles ficou muito pequena no concurso passado, Por isso que estão repetindo já, né. por isso que eles estão repetindo já, e é um estado, como você bem sabe, como você bem conhece, que é rotativo. Sim, Então, sim. porque tem um interior muito sofrido, muito Ainda mais complicado. pra defensoria, eu imagino, né, porque assim, Sim, pô, você pega, sei lá, a Piacasa não deve ter defensoria, né, mas deve ter umas defensorias. Aripuanã, sei lá. Tem, é possível, Guarantã do Norte É, tem. talvez, tipo, Guarantã do Norte eu já fui pra lá de carro fazer audiência pra procuradoria, dá 10 horas de carro, pô. É, então, Tipo, você atravessa o metade da interior Europa aqui é enquanto você muito vai pra sofrido e, aham. assim, apesar de ter um salário muito bom, para tentar segurar as pessoas, não segura, tanto que saiu um monte de gente. Uhum. E saiu um monte de gente para São Paulo, então eu prevejo exatamente essa mesma coisa acontecendo Na mesma novamente. época, é bem Então possível. talvez eles tentem mudar para ter uma lista maior, mas o talvez eles fiquem com o FCC, que eu imagino que eles vão ficar com o FCC e dar uma orientação de mais aprovação, Tá. na segunda fase, que foi Você lembra o número de aprovados do último? 50 e poucos. Ah, chamou tudo e esgotou rápido. Pô, um Uhum. número bom até, viu, 50 e poucos não é pouco, assim. É pouco para defensoria, geralmente os da FCC ficam em 80, entre 80 e 100, Pô, fomos geralmente. humilhados agora nas procuradorias aqui. Fica entre 80 e 100. Aham. Aí, por exemplo, Amazonas, que é uma que a gente vai ter concurso agora, Amazonas sempre esgota. Tanto pela rotatividade, mas tanto porque é uma defensoria que chama muito. As Legal. defensorias do norte costumam chamar muito, mas tem algumas exceções. Por exemplo, o Amapá mesmo, que eu fui aprovada, nomeada. Eles estavam. Todo mundo estava dizendo vai chamar muito, não sei o que, eu sabia que não ia. É um estado pequeno, não faz sentido. Não é muito É porque às vezes tem interiorizado. que nomear pela rotatividade mesmo, né. Mas não tem tipo assim, tem rotatividade, mas nem tem tanta assim. Hum, E então eu acho que eles chegaram até 15, não tenho certeza, mas é é por pouquinho aí, mesmo. porque eu parei de acompanhar também, mas é pouco e não vai passar muito disso não. Sorry quem quer ser nomeado e tá ouvindo a gente. É, então, o Mas é problema quando o meu estado é muito pequeno, é que às vezes não tem nem espaço pra não tem rotacionar, né. interior Porque assim tanto e assim, assim. às vezes aí você vai e nomeia 5 pessoas, aí, pô, 50% não foi, mas 50% de 5 é mais 2 só, 2 ou É. 3, sabe assim? Tipo, acaba que fica números pequenos mesmo. Faz sentido, faz Tá, sentido. aí Mato Grosso, aí Tá. assim, São Paulo tá esgotando a lista agora, eles já estão Hum. falando em novo concurso, São Paulo é um concurso que tem uma lista pequena, mas que Uhum. esgota tudo, e FCC sempre, porque na verdade é banca própria, né, a FCC organiza, mas os próprios defensores que são geralmente os examinadores da FCC, ficam na banca própria de São Paulo. Então, Ah, é entendi. uma FCC piorada, porque aí tem um ou outro que sai Aham, e aham. entra, mas em geral são os mesmos que já são examinadores da Saquei. FCC, então é sempre FCC, sempre vai É, ser. porque a FCC é paulista mesmo, né. É, Então não vai mudar isso. Então eu acredito em São Paulo, talvez mais para o fim do ano, menos, que Mato Grosso, porque tá bem mais avançado. tá. Outro que estão falando já, mas eu não tenho certeza se fim do ano ou começo do ano que vem é Bahia. Porque Pô, legal. esgotou a lista, chamou até os subjúdices que estavam no final, e tem trâmites e ouvir dizer boatos Bahia em defensoria costuma ser grande? Bahia tende a ter uma lista padrão FCC, 80, não é nada muito, tipo, de É, nomear grande e muito. médio, assim, É, né. e é um concurso muito bom, geralmente é FCC, o último foi FCC, então eu acho que Bahia talvez continue nessa mesma linha. Pô, então pelas suas previsões aí a gente tá numa
possível temporada de IFCC, assim, né. É, então, mas defensoria sempre é. Tá, O tem Sebrasp muita. é exceção. Aí a Uhum. exceção, por exemplo, uma que dizem que vai ter, mas eu acho que talvez fique para o meio do ano que vem, quer dizer, meio do ano que vem não, começo do ano que vem, Rio Grande do Norte, que é a Legal. próxima ao Nordeste. E Rio Grande do Norte, a passada foi Sebrasp. Uhum. Então, quem sabe vem aí uma FGV no Sim. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é uma defensoria que chamou muito no último concurso, foi um último concurso longuíssimo, que ficou, assim, muitos anos, teve aquela suspensão da pandemia, Sei, sei. e chamou muita, muita gente, porque demorou muito o concurso. Então, esse aí é um que vai talvez não vai chamar mais tanta gente agora, né, porque como chamou muita, eu Ah, a é, às vezes faz e e fica. não é um estado tão grande também, eu não acho que vai ser um concurso que vai chamar muita gente. Acho Uhum. que vai ser pouco, parece que eles têm poucos cargos vagos, precisam de mais. Deixa eu pensar, que eu ia qual era a outra que eu ia falar? O Pará vai ter. Pará. E o Pará nomeia muito? Muito, todo mundo. Quer ser nomeado, vai fazer concurso no Pará. Ah, boa, boa. E, foi Sebrasp a última? Foi, Tá, acho então que não. Sebrasp, FGV, o palpite, assim. Ou Face blá blá blá, Tatu-Tec, FPM, sei lá, Tá, qualquer coisa qualquer assim. coisa. Umas dessas aí desconhecidas. Talvez eu aposte até mais na desconhecida do que na FGV, mas talvez FGV. Interessante. Porque É, eles não querem, eu acho que eles não vão querer que dê erro de organização, desse tanto de problema que deu da última vez, que foram você muitos já ouviu problemas. falar em interiorizada, você sabe? Tipo assim, faz Não. Santarém, concentra em Belém? Não, 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 teve sim. Teve, a prova que eu fiz foi Belém, Santarém e Marabá. Ah, tá, tá. É porque quando é assim tem uma chance a mais de ter erro, né. Quando Mas os erros não descentraliza a foram esses aplicação. não, foi muita coisa de judicialização, depois eu te conto em off. Tá. Beleza, tá. Acho que a gente não falou da DPU. Tem Ah, chance da é, DPU? DPU. Uhum. Assim, a AGU é um órgão muito E grande. você tá com a fofoca da AGU, né? Tô. Por isso que você quer mencionar a AGU. Conta a fofoca aí, René, da AGU. Não, não, mas aí tá lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada no @prof.renério, é que tem um papo de AGU para o fim do ano que vem, assim, a direção da AGU tá discutindo o assunto. Não é certeza nem nada, mas estão discutindo, porque já vão esgotar a lista agora no meio do ano, e pela na percepção deles ainda falta gente para conseguir reestruturar o órgão na medida que eles querem reestruturar, assim, sabe. E se você pensar no tempo que a AGU ficou sem fazer concurso, o número de aprovados do último é grande, mas não é tão grande assim, sabe. Porque como eles fizeram as 3 carreiras juntos, elas se canibalizam demais Ah, entre si, assim. porque aí um é nomeado em Um uma e monte de gente sai. passou nas 3. E Entendi. além ainda passou em outras, e PGE costuma remunerar um pouco melhor que a AGU. É, então, igual DPU, se bem que agora eles tiveram uma reestruturação, mas geralmente DPE remunera, depende do estado, né, melhor que a DPU, mas agora eles tiveram uma reestruturação e o salário deles tá bem bom. E eu acho que para quem quer carreiras federais, esse combo DPU-AGU aí, mas se bem que eu acho que a DPU vem antes, se você tá falando Não, em vem com final certeza de vem antes. 2026, eu acho que DPU é começo de 2026, ali meio de 2026. Legal. Então, como é um concurso, tipo, com muitas matérias, para começar a se preparar por agora, para o meio do ano que vem. DPU é grande? Assim, enquanto órgão, enquanto nomeações, assim? Então, eles ficaram lutando muito no último, numa choradeira, assim mesmo, Aham. sabe, de: "Por favor, nomeia a gente". Eu não s É porque eu acho que o órgão tem um problema orçamentário Hum, muito grande, imagino. porque ficou travada a nomeação do pessoal ali mais do meio, do final da lista, Uhum, ficou bem travado. Então não chama todo mundo da lista, mas a duras penas. Pelo entendi. menos o último foi assim, eu não sei o Mas próximo, esse se eles todo vão mundo ter é mais quantos, assim, orçamento. você sabe? Tipo, é 100, é Tinha 500 cento e pessoas? pouco, eu Cento e acho. pouco. É, então, é porque eu tenho a impressão que a DPU é um órgão pequeno mesmo, né. Tanto que eu acho que eu não conheço nenhum DPU, assim, na E eles prática que eu converso com a vão pessoa, assim. fechando, e eles estão fechando órgãos no interior também. É o Ah, boato que eu ouvi, pelo menos lá no nas Pará. subseções, assim, da É, lá Polícia no Pará o Federal e que eu tal? ouvi é isso, mas eu não tenho a menor ideia se isso tá certo ou errado. Mas lá no Pará o que eu ouvi, por exemplo, lá onde eu estava, em Itaituba, não tinha DPU. Só tinha DPU em Santarém e eles só atendiam a região metropolitana ali de Santarém. Então é muita gente sem DPU, assim. Uhum. Aí
O boato que eu ouvi é que eles estavam fechando nos outros lugares, assim, subseções, mas aí eu não sei se isso é verdade ou não, por problemas orçamentários. Então não é um órgão da dimensão e com o orçamento da AGU. Entendi. Mas até porque eles aumentaram o salário deles também, né. Eu não sei quanto ganha na AGU, mas A AGU não ganha tanto não inicial, mas eles têm honorários e depois de 2 anos os honorários ficam muito bons. tá. Então, na verdade o começo é meio fraco, mas depois de 2 anos aí vai pra próximo ao teto, assim, sabe. Porque o edital passado da DPU, por exemplo, eu acho que eram 17.000, 18.000. E agora eu acho que o inicial deles, eu posso estar falando errado, mas eu lembro que alguém me disse que era 28, isso assim, tipo, subiu R$ 10.000. Ah, legal, legal. Então o salário É, deles aumentou também. é. Assim, para uma carreira jurídica do nível da DPU, comparada às demais, ainda é pouco, né, assim, É, sendo comparado franco, assim. depende, né, Considerando tam defensoria tem de tudo, né. e Tem considerando também que eles não tenham outras coisas que eles recebam, né, eu tô sim, considerando que aí eu não, já não sei também. se tem aí muda o cenário, se tem verba indenizatória, sei lá, Mas é que mas se você é não rico, né, René, você tá acostumado com PGS. Defensoria tem de tudo, meu filho. Defensoria ó tem de tudo. A Paraíba eu nem te conto quanto ganha. ó, procuradorias melhoraram muito, de verdade. Hoje não existe nenhuma PGE que remunere mal, nenhuma, assim. PGMs ainda tem. Mas quando eu tomei posse na PGE Rondônia tinha, tanto que assim, na PGE Rondônia o meu salário inicial era 11.000, sabe. O teto constitucional na época era perto de 30. Pra você ver, tipo, eu recebia menos da metade do teto constitucional, assim. Isso é o equivalente hoje a receber mais ou menos R$ 20.000 por mês. Não tem Uhum. nenhuma PGE que remunera nesse E patamar. Rondônia é um estado de muito boa remuneração hoje em dia. Ah, hoje não, eles esperaram eu sair, aquele bando de Tem safado. estado que todas as carreiras têm a remuneração mais Sim. baixa, tipo Paraíba, a PGE é Uhum. menos, a defensoria, o MP, até a magistratura. Se a magistratura tá ruim, imagina o resto. Bem isso, bem isso. E Rondônia é boa. É. Antigamente era ruim, depois ficou boa. Mato Grosso acho que é bom desde sempre, assim, sei lá, pelo menos desde que eu saio, desde que eu fiquei sabendo que existe, assim. Tá, beleza. Aí DPU então, tem uma grande expectativa pra esse fim de ano, começo do ano que Não, esse vem? fim de ano eu acho que não, Não, ano que vem mas então. ano que vem, lá para o meio do ano que vem, e é bom pra quem tá querendo se preparar, começando agora, Uhum. formando base Tá, agora. Deixa eu ver eu aqui. vou eu vou ainda é dentro desse assunto, mas é quase mudando de assunto. Você acha que tem que fazer uma preparação específica para DPU, porque é disciplina demais, ou vale fazer a preparação geral para defensoria e depois acrescenta o resto, assim? Então, eu acho que algumas disciplinas a pessoa já devia ir acrescentando, porque o problema é que são 26 ou 28, eles até aumentaram. Caramba! Eram 26 e eles aumentaram, porque colocaram antidiscriminatório e colocaram difusos que não tinha, eu acho, uma coisa assim. Então, assim, são muitas matérias. Então Uhum, eu acho que, claro, você tem que se manter na base ali de defensoria, mas é bom já começar a acrescentar umas matérias. tá, Tipo, se você quer isso mesmo, se é isso que você quer, eu acrescentaria previdenciário, que cai, que é importante. sim. Eu Deve ter direito acrescentaria internacional também, né? tem, e tem a parte militar também, penal Ah, militar você ainda tem e militar. processo penal militar, que caiu bastante no último DPE concurso. São Paulo tem militar? Não, então, dentro do edital até vem, mas nunca Não tem, cai. tá. É porque em São Paulo tem um tribunal militar, assim, né, que tem Até vem no edital, veio até no edital de analista, por exemplo, não caiu nada. entendi, A entendi. FGV gosta de cobrar direito militar. Tipo aquelas coisas de competência, de: ah, o militar Hum. está não está na ativa e mata alguém, não sei o quê". Então, é uma coisa, por exemplo, aleatória que a FGV cobra, e Uhum. que você tem que ficar atento, mas enfim, é aleatório. Esse é o meu comentário. É só porque eu tô muito mergulhada na FGV, eu tô até com problemas. Você resolve agora esse final de semana, né, os problemas. Graças a Deus, eu vou de férias e eu vou esquecer que a FGV existe. E você vai pra onde de férias, Ana? Eu vou para o Japão e pra Coreia. Ah, olha, só ser defensor é bom demais, cara, tá Eu tô maluco. muito animada, sério, é tipo meu sonho, assim, da vida. Aham. Mas na verdade é mais pago pelos procuradores do que pelos defensores, né, então Tá. Olha, então, será que faltou você acha que faltou alguma DPE que tem chance agora pra esse é, na vamos live colocar que um eu fiz horizonte de de 1 ano mais ou menos, assim, né. então, o Maranhão esgotou agora, né, Tá. mas eles ficaram chamando a conta-gotas há muito tempo, então eu não sei a quantas anda os cargos vagos deles.
Hum. Não sei se eles têm muito ou pouco cargo vago, parece que tinha uma quantidade razoável quando eles começaram a nomear, assim, então pode ser que uma coisa a se pensar, para um futuro mais distante, eu acho, não para agora mesmo. E agora Alagoas é sempre um boato também, mas Alagoas paga muito bem, então Ó, eles engraçado, chamam. realmente os estados eles mantêm um padrão, né. Em Sim. procuradoria também, Alagoas talvez seja a melhor do Brasil, assim, sabe. Talvez eu acho que Alagoas é a melhor defensoria do Brasil também. Caramba. É porque a PGE tem 60 dias de férias, tem teletrabalho regulamentado, sabe, tem um monte de coisa, assim, eles fizeram, tipo, um melhores momentos de todas as legislações do Brasil, juntaram lá em Eles Alagoas, assim. juntaram tudo e falaram: "A gente vai ser o melhor de todos". É isso. Então, eu não tô pensando em mais nenhuma agora que seja super quente, assim. Goiás, que é uma defensoria maravilhosa, Ó. mas tinha um boato de esse ano, mas a gente já acha que não, mas ano que vem aí, e Goiás é assim, uma defensoria que paga muito bem, a localização do trabalho, porque ela é pouco interiorizada, para bem ou mal. Vou deixar minhas críticas do lado de fora, Hum. mas é uma coisa objetiva, ela é pouquíssimo interiorizada, então é uma defensoria, assim, sensacional. Para quem quer ser defensor com uma ultra estrutura, assessor, tudo. Pô, Então legal. Goiás é uma para ter, assim, em mente, porque realmente eu amo Goiás, eu morei em Goiás, eu era analista no TJ Goiás e eu acho lá maravilhoso. É um estado legal mesmo. Então Pra gente já partir pra uma DF, finalização. eu não lembrei de DF, deixa eu falar só uma Ah, coisa boa, sobre DF. vai lá. DF é uma que me perguntam sempre, Uhum. mas não esgotou a lista ainda e eles renovaram o concurso. É uma defensoria que costuma esgotar a lista, então parece que eles estavam brigando com um cargo vago que não tinha, conseguiram e prorrogaram o concurso. Então eu acho que não vem esse ano. Brigando com cargo vago? Não entendi. Brigando por mais cargo vago, pedindo Ah, tá. lei e tal, pra passar a lei, pra ter mais cargo, não sei o quê. Uhum. E aí, eles estavam brigando com isso pra conseguir serem nomeados e também não estavam querendo prorrogar o concurso, estava mó bafafá. Deu certo, e então não é uma defensoria que eu vislumbro pra esse ano, não sei nem para o ano que vem, talvez, se eles nomearem o pessoal para o final do ano que vem, porque todo mundo sempre me pergunta disso. Então eu me lembrei agora. Entendi, entendi. Então DF não tá bem no radar, mas Não, talvez, assim, para é. horizonte um pouquinho mais Quem distante. quer ficar no Centro-Oeste, Mato Grosso agora e Goiás. Saquei, saquei. Tá. Ó, até pensando no caso do DF, assim, vamos supor que tem, sei lá, tem 1 ano e pouco até a prova e tal, alguma coisa assim, que é o nosso padrão, assim, né. Uhum. Eh, o que que você acha que a pessoa tem que fazer agora para pensar em concurso, assim, tipo de 2026, concurso distante, assim? Você você acha que essa pessoa que tá começando agora, ela já deveria sonhar com os concursos que a gente falou agora há pouco, assim, tipo Mato Grosso, ou você acha que é melhor ela já pensar lá na frente mesmo, Não, assim? eu acho que tem que pensar um pouco mais na frente. Esses muito eminentes, tipo Mato Uhum, Grosso, não vai dar tempo se você tá começando hoje. uhum. Se você tá começando hoje, você tem que ouvir o nosso episódio, assistir o nosso episódio de como formar base. Verdade. Esse é o Né, primeiro passo. isso E o aí. segundo passo é tentar não ser muito imediatista. Então, esses desse ano, eu acho que a pessoa não tem chance em nenhum que sair esse ano. Uhum. Se sair Mato Grosso, se sair São Paulo, eu sendo honesta. Massa. É porque eu lembrei tem uma vez que os alunos fizeram uma figurinha minha, que é a minha cara, assim, falando: "Talvez esse concurso não seja pra você". Porque direto eu falo isso, ó. Exatamente. Então, se você está começando hoje, esses concursos desse ano não vão ser para você, Uhum. infelizmente. E também uma coisa que eu quero deixar de alerta para quem: "Ai, meu sonho é Bahia". Eu recebo mais essa mensagem do que todas as outras, eu acho. Eu acho que Bahia é o que o povo tá cobiçando muito e que tem uma chance de vir. Então, não existe pré-edital para Bahia, porque você não sabe que banca vai ser. Por mais que eu Sim. ache que vai ser FCC, não adianta você fazer um pré-edital para Bahia. Hum. Então, o que que vai ser o seu pré-edital para Bahia? É você estudar e fazer as questões da FCC. Você precisa resolver questão de defensoria sem filtro de banca, mas sabendo que dando uma importância devida para os assuntos que aparecem em prova FCC. Então, eu quero muito Bahia. Vai ter a prova do Amazonas no fim do mês que vem, você vai sentar e você vai fazer essa prova como um simulado,
para ver como você tá, para ver como você lida com uma prova FCC e fazer um estudo regular de defensoria de base. Depois, quando sair o edital, quando tiver mais, assim, boatos mais concretos, daí você tenta focar mais. Acho que as pessoas tentam elas se limitam muito a: "Não, mas tem que ser um edital, um curso para a Bahia". Não Ah, vai ter isso, tipo, sim, não vai sim, servir sim, para sim. isso. Na verdade, isso é uma coisa que a gente bate bastante lá no revisão, assim, há bastante tempo contra essa cultura de ter que ter de a pessoa se preparar com um pré-edital para uma procuradoria, para um concurso específico, porque na verdade, em regra, os concursos são bem parecidos, sabe. Sim, Então é muito mais negócio você fazer uma preparação geral para você ficar bom naqueles assuntos, e aí quando tiver mais próximo do edital ou mesmo no pós-edital, aí você pega as diferenças que geralmente são poucas, né. sim. Ah, eu lembrei de uma última agora que teve Sebrasp, foi o Acre, por exemplo, foi Sebrasp. E aí foi uma prova que foi em 2018, eu acho, 19. Então, para você ver que geralmente as provas mantêm ali os 3, 4 anos, Sim. mas algumas esgotam a lista rápido, com os Uhum. editais mais rápido, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso, e aí você sempre tem que ficar pensando assim: "Eu não tá perdido", por exemplo, Paraná, uma aluna falou comigo ontem: "Meu sonho é o Paraná", e o pessoal tá agora saiu o Tá. resultado da oral, né. A Giane fez o último do Paraná, ela é defensora há 2 anos. E já Sim, teve Paraná de novo, então daqui 2 anos vai ter provavelmente Paraná de bem novo. possível. E o Paraná, por exemplo, é uma defensoria muito boa, muito estruturada, que esgota a lista toda vez. Uhum. Então, Santa Catarina também, se você pensa nessas do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, elas vão se repetir mais ou menos daqui uns 2 anos. Sim. Talvez antes, 1 ano e meio, o Rio Grande do Sul ainda veio bem rápido também. Uhum. Então, para quem Que é quer justamente um tempo bom para quem tá começando, isso, assim, né. é isso. É isso que eu quero dizer. Para quem está começando, formando a base agora: "Ah, mas acabou de ter Rio Grande do Sul", ótimo, que bom para você. Se seu Uhum. sonho é esse que acabou de ter Rio Grande do Sul, continua, começa, que Rio Grande do Sul vai ser o próximo vai ser seu. É. Porque geralmente a pessoa fica animada quando sabe que vai ter o concurso daqui 6 É, meses. Mas, cara, se vai ter o concurso daqui 6 meses, você tá começando agora, vai é ficar melhor para difícil para você você. que não tenha. Exatamente, exatamente. Ana, é isso. É, Tem algum recado final eu que você exerci queira dar? todos os meus poderes de mãe de Ná nesse podcast, então agora eu aguardo ansiosamente para os seus poderes de mãe de Ná de PGE, porque a gente vai fazer um Boa. episódio sobre, PGE também. E o meu outro recado é que tem gente assistindo a gente que não tá inscrita no canal. Ah, aí E aí não aí é tá dando maldade, like. viu. É, pois é. E eu acho que como eu tô bem mãe de Ná, eu devia mandar, tipo, uma maldição, um negócio assim. Eu baixei a lista das pessoas que assistem e não dão like. Você acredita? Depois eu vou passar o nome pra você. Mandar, assim, um treco pra pessoa. Mentira, eu não vou fazer isso, mas por favor, gente, se inscreve. Quem tá escutando no Spotify, dá 5 estrelas, né. Dá 5 estrelinhas lá. E, inclusive, subiu nossa nota lá, viu, Ah, no Spotify, é. é? Fui Umas olhar esses pessoas dias. depois do nosso episódio falaram assim pra mim, que você falou que tinha gente espírito de porco que estava dando nota baixa pra gente, Aham. várias pessoas me mandaram print: "Não sou espírito de porco", 5 estrelas. Legal. Bacana. É isso, galera. Então, a gente já se vê em breve para fazermos também aqui as nossas previsões e prognósticos para as procuradorias. Beleza? É isso aí. Valeu, Ana. Tchau.